Bom dia, irmãos. Hoje é sexta-feira da primeira semana do Alimento Diário, onde o título da semana é Esse Senhor revela a mim a tua glória. E o título dessa primeira semana é Senhor, o que me impede de ter a visão? É uma pergunta, né? Então, durante toda essa semana, o Senhor vem falar através da sua palavra vários itens importantes para nós, o que nos impede de ter a visão. E nós vimos aqui que um viver carnal impede de ganhar a visão, né, da edificação. Mas o Senhor vem complementar hoje com alguns itens a mais, que é a questão do fermento. Por isso que o título de hoje fala: o fermento nos impede de ganhar a visão. O Senhor Jesus, quando queria revelar algo para os seus discípulos, muitas vezes ele tirava os discípulos do seu ambiente, do seu habitat ali, e levava para uma outra região. Nesse fato aqui, o Senhor o levou para outra margem do rio, porque o Senhor queria revelar algo para eles, que é a questão do fermento. Quando o Senhor falou para eles que era para eles se afastarem, né, do fermento dos fariseus e dos saduceus, os discípulos não entenderam. Mas o Senhor estava querendo falar algo espiritual, não era algo material que o Senhor estava falando, né? E o Senhor vem mostrar aqui 3 tipos de fermentos que nós devemos tomar cuidado. O que é o fermento? O fermento é algo sutil, de pouco em pouco, e ele modifica o resultado da massa. Ele leveda toda a massa, ele envolve tudo. Então, e é algo sutil. Nós vemos aqui que tem 3 tipos de fermento. Fermento dos saduceus, dos fariseus e de Herodes. Herodes, ele era um rei, né? Ele era ali e ele era um político. O que é o fermento de Herodes? É a mistura das coisas espirituais com a política e com as coisas mundanas do mundo. Nós vemos que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, sabia que ele era um homem íntegro e reto e falava por Deus. Ele gostava e temia João Batista. Então, ele escutava o que o João Batista estava falando. Mais à tarde, ele também se envolvia com outras coisas e via a filha de Herodias dançar. E quando ela lhe pediu a cabeça de João Batista, ele a entregou. Então, é como se nós hoje, de manhã, escutássemos uma mensagem, nos voltássemos para as coisas do Senhor, mas à tarde a gente talvez assistisse algum programa indevido, fôssemos fazer alguma coisa indevida ou misturar-nos com a política. É uma coisa sutil e sorrateira. Isso é um fermento, né? E o fermento tira de nós toda a clareza, toda a luz de Deus para nós. O outro tipo de fermento é o fermento dos saduceus, que é conciliar as coisas de Deus com as coisas da nossa mente. Nós sabemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E com a mente humana, o homem não consegue entender as coisas de Deus. Mas muitas vezes, muitas pessoas querem conciliar as coisas de Deus de maneira humana, né? Tentando, não acreditam na ressurreição, não acreditam nas coisas sem passar pela nossa mente. Nós sabemos que as coisas do Senhor se discernem espiritualmente, não acreditam no poder de Deus. E o terceiro fermento é o fermento dos fariseus. Os fariseus é a hipocrisia. Eles falavam uma coisa, mas não viviam, não tinham realidade daquilo. Então, que nós também possamos tomar cuidado com isso. Aquilo que nós falamos, nós devemos viver, né? Nós não podemos pregar uma coisa e não ter essa realidade no nosso viver. Então, o Senhor vem nos alertar hoje, né? Essa questão do fermento. Que tudo que nós possamos fazer hoje, né, seja livre desse fermento. Hoje é tempo de viver e praticar. Essa é a mudança que Deus quer promover em nós hoje. Jesus é o nosso Senhor. Amém.